Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um papo sobre astrologia e é muito bom ter você aqui comigo, então fica até o final para você saber quais serão as energias do mês de agosto e, é claro, utilizar dessas forças de modo positivo e enriquecedor dentro da sua vida. Vai ser um momento de aprendizagem, desenvolvimento, crescimento e o que pede é paciência e compreensão. Então vamos em frente com ânimo e força, porém ponderação e equilíbrio. Esse é o momento. E não vai embora não, que tem muito mais. Aproveita! Vamos lá? O mês se inicia belíssimo com uma super lua cheia em Aquário, logo no dia 9/8. E quando eu penso em lua cheia, eu penso num momento de poder. Eu penso em plenitude, realização, emoções intensas, ápice. E quando eu penso em Aquário, eu penso em mudanças, novos caminhos, desde a singularidade de cada indivíduo até a coletividade. Então, quando eu uno esses dois polos, eu vou perceber que é possível que a gente reconheça aquilo que deu certo, mas também aquilo que não ficou tão bom, transformando então aquilo que não funcionou. É possível também alinhar matéria e desejo, porém utilize da sua criatividade. Ouça o seu coração e, como já falado, sempre com equilíbrio. Então, bom uso de ponderação, diplomacia, diálogo e serenidade. E é assim que você vai aproveitar dessa energia de forma construtiva, renovando a sua vida e os seus objetivos e projetos. E então caminhamos para o dia 11/8, aonde teremos um marco aqui, pessoal. O fim de Mercúrio retrógrado é o fim do período de revisão, de reavaliação. É tudo aquilo que você trabalhou, que deve ser posto em prática, porém agora com maior sustentação, sempre de modo claro e organizado, vai imprimindo a sua energia sobre os seus projetos, porque você vai notar que tudo começa a fluir melhor e vai entrando em estabilidade. Porém, para você abraçar mesmo essa vibração, trazendo para o seu cotidiano, não se esqueça, equilíbrio e bom senso, que são os termos de hoje, sempre. Afinal, tudo que você mentalizou e elaborou durante a lua cheia em Aquário pode vir a entrar num fluxo mais coerente e coeso. Então, utilize realmente o seu coração, a sua intuição e abra-se para as novidades. Caminhando um pouco mais, no dia 12/8, teremos o pico da chuva de meteoros Perseidas, uma chuva muito linda, cujo radiante é a constelação de Perseu. E quando eu falo sobre a constelação de Perseu, eu não poderia deixar de citar a saga desse herói. Então Perseu foi o encarregado pelo rei Polidectes, o rei da ilha de Sérifos, de matar a Medusa, cujos cabelos eram serpentes e cujo olhar transformava em pedra quem a fixasse. Então vamos lá, gente. A Medusa, eu não sei se vocês se recordam, era uma bela mulher, porém ela apaixonou-se por Poseidon. Mas ela era discípula de Atena, deusa da castidade, então ela esconde essa paixão. E quando Atena descobre, fica muito brava, lhe transformando então nessa pessoa, nessa mulher, com esses cabelos de serpente e esse olhar petrificante. Agora você não vai acreditar porque que o Polidectes quis mandar o Perseu em busca da Medusa para se livrar. Foi justamente isso, ele queria se livrar do Perseu, e segura aí que já você vai saber por quê. Então ele manda nessa missão que todos julgavam impossível. Mas Perseu teve a ajuda dos deuses. Ele teve a ajuda da Atena com o escudo polido para se proteger do olhar da Medusa. Ele teve a ajuda de Hermes com as sandálias aladas para conseguir chegar rapidamente ao lugar onde a Medusa habitava. E ele
ele também teve a ajuda de Hades, com o capacete da invisibilidade. Então os deuses lhe eram favoráveis. E realmente, o instrumento mais importante nessa jornada foi o escudo, porque usando desse escudo polido como espelho, ele realmente vai decapitá-la. Então ele vence a Medusa, porque essa era a única maneira, gente, de terminar com esse temor que ela provocava no mundo daquela época. Desse ato nasceram os 2 filhos de Poseidon, Pégaso, o cavalo alado, e Crisaor, o gigante da espada dourada. E aí então, no retorno, após a missão cumprida, o Perseu vem, voando com o Pégaso e traz a cabeça da Medusa num saco de estopa, e quando ele está passando lá pelo reino da Etiópia, ele vai ver uma bela mulher acorrentada a um rochedo que havia sido oferecida em sacrifício a Cetus, o monstro marinho. Esse sacrifício foi exigido por Poseidon por causa de um mal-estar, de uma conversa, onde a mãe de Andrômeda diz que ela era a mulher mais bela do mundo, e Poseidon não levou esse desaforo de boa, mais bela que as Nereidas. Então ele fala: sacrifique a sua filha, porque senão eu destruo o seu reino. E lá está então Andrômeda acorrentada. Quando Perseu passa, ele vence o Cetus, com a cabeça da Medusa, e salva Andrômeda. É claro que eles se apaixonam, se casam e vivem uma linda história de amor. E após todo esse percurso, pessoal, que é uma jornada longa, ele retorna então à ilha de Sérifos, e aí ele vai transformar o Polidectes e toda a sua corte em pedra, utilizando-se do poder do olhar da Medusa ainda. E por que acontece isso? Qual era o motivo desse rei querer se livrar do Perseu? É porque Perseu chega a esse reino acompanhado de sua mãe, a Danae, e o rei se apaixona por ela, mas ela não se apaixona pelo rei, e esse quer forçá-la. Então, no intuito de salvar a mãe, ele transforma esse rei e os seus súditos em pedra. Tempos depois, numa competição de disco lá em Larissa, na Tessália, Perseu erra o seu lançamento, matando Acrísio de forma involuntária. Porque eu tenho certeza que aí vocês se perguntam: mas como é que começou essa história? Por que a Danae foi para a ilha de Sérifos com o filho Perseu? Porque Acrísio, seu pai, esteve no oráculo de Delfos. E o oráculo prevê que o filho de Danae vai matá-lo. Então, quando ele descobre que a filha está grávida, ele coloca a filha num baú e despacha no mar. E ela é salva pelas ondas, pelas águas de Poseidon, e então desce novamente em terra firme na ilha de Polidectes. E aí nós vamos ter então um entendimento muito importante. Vamos pensar no mito de uma maneira global, de uma maneira completa. Então, a cada passo que Perseu dá, ele vence um desafio, não é isso? Como realizar? Então aqui a gente vê essa vitória cheia de coragem, de astúcia, de fé. Ele não tem a ajuda dos deuses? Ele tem. Então isso como a superação do medo, das coisas que podem ocorrer dentro da nossa vida e que às vezes nos travam. E o importante é pautar a resolução, a superação desses desafios com as boas escolhas. Então você vai vendo que ao longo da sua saga, ele vai trazendo escolhas positivas. Ele podia não ter salvo Andrômeda. Ele poderia dizer para a mãe dele: olha mãe, é isso aí, enfrenta. Não, ele vai salvar a mãe. Então são escolhas positivas dentro de um contexto, mas você pensa que ele foi de boa? Não, ele teve que superar esse desafio, fazer um enfrentamento do seu próprio medo, primando então pela coragem, pela fé e pela astúcia, como eu já falei. E aqui, na passagem do Acrísio, nós temos um detalhe que vai fazer toda a diferença. Aí a gente vê a atuação do oráculo e nós percebemos que muitas vezes
o destino se cumpre, que foi aquilo que aconteceu com o Perseu. Ele errou, ele não jogou o dado de propósito, o disco de propósito. Então aí, por mais que você lute contra, às vezes independe da nossa vontade. Então aqui uma pitada de fatalismo também para ajudar na aceitação daquilo que ocorre ocasionalmente. Reflita. Agora, o importante é você entender que se faz, porém esse fazer ele precisa ser alinhado, ele precisa estar sempre renovado, ele necessita ser coerente e, mais importante que tudo, ele precisa ser positivo. E aí, construa. Ok? Caminhando um pouquinho mais à frente, no dia 22 do 8, nós vamos ter a entrada do Sol no signo de Virgem. Olha só, o Sol da ordem, da praticidade, da funcionalidade, do senso crítico e da realidade. Porém, cuidado com a autocrítica, o perfeccionismo e o detalhamento muito grande. Vá com calma, é um dia após o outro. Gente, perfeição não existe. Sempre damos o melhor de nós, não é verdade? E isso já é o perfeito. Lembre-se, pensamento, coração e ação sempre alinhados, mas sem pressão. Diante desse cenário extremamente inspirador para começarmos e recomeçarmos, é muito bom também recarregar as baterias e estar com tudo realmente. Relaxe. Procure equilíbrio, que eu estou te dando essa dica desde o começo, inclusive do lado emocional, assim você chega chegando. Então tira um tempinho para isso, você é a parte mais importante de todo esse cenário. Um ótimo mês! Mas não vai embora não, porque agora nós vamos às previsões signo a signo. Áries, vamos colocar um pouco mais de atenção e carinho no seu dia a dia? Relaxe, permita-se a dedicar um tanto a mais de tempo aos seus relacionamentos, vida amorosa, família e até mesmo nas amizades. E esse tempo necessita ser de qualidade, viu? Permeado de cuidado e aconchego. Nada de sair correndo e fazer de qualquer jeito. Eu sei que você é correria, mas agora é necessário estar mais atento aos seus sentimentos e expressá-los da melhor forma. Faz parte da nossa vida. Touro, mudanças à vista, e isso para você pode ser complicado. Apesar de amar a rotina, às vezes se torna necessário coisas novas. Então coloque-se mais disponível e traga flexibilidade para o seu dia a dia. Ajuda muito e acaba não impactando tanto. Você vai se sentir renovado, o que faz muita diferença para a manutenção do bom humor. Aproveite e não seja ranzinza. Gêmeos, mês de muita criatividade e intensidade. Ótimo momento para dar um up aos projetos que andam meio parados. Colocando novas ideias e soluções, as coisas andam. E como nesse mês a sua estrela brilha, tudo tende a caminhar positivamente. Saiba onde investir a sua energia, lembrando que para tudo há uma dose certa, nada de exagero. Câncer, período um pouco tenso com a possibilidade do surgimento de problemas, principalmente no lado profissional e financeiro. Para atravessar a fase sem muitas atribulações, reorganize as contas, corte os gastos extras e o ideal seria poupar um pouco acaso consiga. Tente também observar onde você pode melhorar como profissional. É o currículo, o desempenho ou as relações dentro do trabalho. Porém, seja realista e já vá preparando para o upgrade necessário. Ânimo. Leão, um enorme desejo de mudar tudo, casa, carro, visual e até mesmo profissão. Parece que o momento chegou e você anda querendo jogar tudo para cima. Porém, nada de imediatismo. Você fez a lição de casa, pesquisou, se informou, está pronto para tal? Pensa com carinho, se organiza e tome atitudes seguras, senão você corre o risco de sair com prejuízo. Se prepare para a mudança.
Virgem, não deixe que as pequenas contrariedades o desanimem, nem te façam pensar em desistir. A vida é assim mesmo, ciclos positivos e ciclos não tão positivos. Tente extrair de ambos a experiência, que se transforma em sabedoria e nos impulsiona em nossa jornada. Agora é o momento de utilizar dessa força, de mostrar a determinação, pôr para fora a sua garra. A sua energia é extensa e vibrante. Você consegue. Libra, um enorme desejo de estabilidade e concretização fará que o momento seja mais sério e equilibrado. Isso é ótimo. Traga essa energia para dentro de sua vida inteira, profissional, financeira, familiar e amorosa. Observe tudo pela ótica do mês e onde estiver necessário, promova os cuidados para selar os seus objetivos de modo sólido e com prudência. Não há o que dê errado. Escorpião, o lado profissional e financeiro segue num ritmo cadenciado, porém sem maiores aberturas ou ampliações. Resumindo, paga-se as contas, mas sem expansão, e é justamente essa energia de manutenção que está pedindo investimento energético, dando início a uma maior movimentação que podem lhe trazer benefícios de crescimento. Coloque um pouco da sua alma aí, saia do automático, não estagne a sua oportunidade. Sagitário, carismático, sensual, bem-humorado, esse período promete. Com um círculo de amizades bombando e muitos programas legais, deixa um pouquinho dessa energia para o coração. Leve essa vibe para dentro da sua vida amorosa, renovando o seu relacionamento. Porém, se você estiver solteiro, solteira, interessados não irão faltar. Com a energia 1000, até a lei da atração vai ficar pequena para você. Saiba curtir o momento. Capricórnio, não se envolva em discussões ou conflitos, principalmente na família. Nem pense em tomar partidos. As partes é que precisam se entender e se resolver. Tudo isso porque você já está meio desanimado e sem energia, resultado do trabalho duro e das metas que você mesmo se coloca. Então use de sabedoria e abstenha-se. Além disso, busque momentos de descanso e relaxamento a mais. Desestresse, que irá fazer muito bem, chegando até a tornar as coisas mais leves. Aquário, mês de equilíbrio, sensatez e coerência. Essa será a pedida. Utilize desses recursos com consciência que tudo correrá às mil maravilhas. Elabore seu agir, seus objetivos com bastante atenção e sempre obedecendo a regra. Lembre-se também que a cordialidade vem para iluminar todo esse processo. Cuidado com os deslizes e esteja atento e vigilante sempre. Peixes, períodos de altos e baixos, principalmente no sentimental. Um certo ar de inadequação, solidão, não ser compreendido. Vamos deixar de lado um pouquinho a autopiedade? Vamos movimentar? Comece investindo um pouco em você mesmo. Atividades que te deem prazer, coisas que você curte. Procure também conversar mais, rever os amigos e a família. Fará o alicerce dentro do seu coração, facilitando o momento. Sabe aquela sensação de pertencimento? Então vamos investir mais em você? Pessoal, infelizmente eu vou ficando por aqui, mas não se esqueçam, já já eu volto com mais novidades. Obrigada! Beijo!